Fala galera, beleza? Meu nome é Denis Ferrari, esse é o segundo episódio do HeroCast. Bom, eu trouxe para vocês hoje um requisito e duas formas de implementação desse requisito. A primeira implementação ela é mais old school. A segunda implementação foi feita com testes e utilizando boas práticas. Tá? O requisito em questão é um requisito muito simples. É registrar uma pendência para uma pessoa e notificar essa pessoa de que uma pendência foi aberta em nome dela. Ok? Muito simples o requisito. Bom, a implementação mais old school é essa implementação aqui. Tá? Esse código aqui que vocês estão vendo resolve o requisito de abrir pendência. Tá? Ele gera aqui para a gente um registro na tabela de pendências, obtém o e-mail da tabela de pessoas e com esse e-mail ele envia uma mensagem para a pessoa dizendo uma pendência foi aberta para você. Tá? Bom, vamos olhar aqui agora, vamos fazer algumas considerações sobre essa implementação old school. Primeira coisa, a intenção do negócio do código aqui não é clara. Repara, gente, o requisito é pequeno. Por que o meu código é grande? Porque ele está misturando aqui tecnologias com regras de negócio. Não tem como separar nesse código, né, nessa implementação, aonde termina a regra de negócio e aonde começa a aplicação tecnológica para a resolução da regra de negócio. Vocês podem ver que o ADONet e o OpenSMTP, que é o componente de e-mail, eles estão resolvendo a regra, mas a regra se perde no meio das tecnologias. Isso é uma coisa muito séria. A gente sabe que as tecnologias evoluem muito rapidamente. Até minha avó sabe disso. Eu acho que é a única coisa que ela sabe de tecnologia. Só que o que acontece? Se eu precisar mudar as tecnologias envolvidas nesse processo, eu não consigo garantir a minha regra de negócio, porque essas duas coisas estão acopladas. E quem olha esse código não consegue perceber diretamente qual negócio que ele resolve. Consegue perceber que ele mexe com banco e mexe com e-mail, mas ele não sabe qual é a regra que está sendo aplicada aqui, a não ser que ele leia detalhadamente tudo que está sendo feito, né? O que, pela forma como foi feito, torna-se complexo. Testar esse código também dá trabalho. Se eu tiver que testar manualmente, como se testava há tempos atrás, de forma braçal, eu teria que verificar se um registro foi criado e se um e-mail chegou na minha caixa postal. Criar um teste automatizado para isso também seria caro, também seria difícil. Mas quando está difícil testar, é porque o teste, você deve encarar o teste como um usuário do seu código. Tá? Se você está tendo dificuldades para criar um teste, é porque o seu código não está fácil de utilizar. É a mesma coisa quando um usuário nosso não consegue utilizar um sistema que a gente faz. O sistema ele pode funcionar perfeitamente, mas a utilização dele às vezes não é intuitiva. É a mesma coisa nesse código daqui. Tá? A pessoa que for utilizar vai ter que passar um inteiro e uma string, né? E aqui dentro está sendo se conectando a banco, está enviando e-mail, mas quem está de fora não sabe dessas coisas, né? Não sabe que tem que fornecer o banco para esse negócio funcionar, não sabe que tem que ter internet para esse negócio funcionar. Ou seja, se está difícil testar, é porque o design do seu código talvez possa ser melhorado. Tá? Se está difícil testar, o seu design está com problema. Beleza? E utilizar diretamente um componente, como foi esse caso aqui, faz com que quando eu tiver que trocar esse componente, eu tenha que mexer na minha regra de negócio, né, pelo problema que eu estava colocando anteriormente. Se esse componente aqui for descontinuado por qualquer motivo, eu não consigo substituí-lo facilmente aqui na minha aplicação. Né? Então vocês podem ver que é um requisito pequeno que gerou um código grande, cheio de considerações a fazer. A falta de legibilidade no negócio, a dificuldade de testar, a complexidade alta, né, e a utilização direta de tecnologias e componentes que fazem com que esse código nasça legado. Né. Uma curiosidade é que aqui só foram utilizadas tecnologias do .NET 2.0, né, que foi lançado aí no mês 11 de 2005, poucos dias depois do lançamento da Lenda do Zorro.
Depois de ver esse código intrigante que vai mexer com o seu amante até com o seu ficante, eu vou mostrar para vocês como que foi desenvolvido a outra versão desse serviço. A primeira coisa aqui é, entendendo a regra, eu sei que eu vou precisar colocar as coisas, colocar a pendência no banco de dados, fazer o registro e notificar a pessoa por e-mail. Então a minha classe precisa de alguém que forneça acesso a dados e que forneça um serviço de e-mail. Tá? A minha classe ela não é especialista nessas coisas. É a mesma coisa de que você, programador, precisar de um computador, de uma cadeira e de café para poder trabalhar. Quem te fornece isso é quem te contrata. Você não traz essas coisas de casa. Você precisa dessas coisas para poder trabalhar. A classe é a mesma coisa. Você fala para o seu contratante que você precisa para trabalhar. A nossa classe fala para o usuário através do construtor. Aqui no construtor eu digo que eu estou precisando de um repositório e precisando de um serviço de e-mail. Ok? Esse repositório implementa o Partner Repositório. Tá? Quem quiser mais informações vai estar nas referências aqui depois do vídeo. Eu estou utilizando o Rhinomox para poder fornecer stubs para o meu teste. Stub é simplesmente um dado que não faz o meu teste falhar. Eu estou fornecendo um stub da minha interface e pendência repositório e um stub da minha interface e serviço de e-mail. Tá? Trabalhar com interface é fazer com que a implementação, que esse código não fique preso a uma implementação, mas sim a uma, vamos dizer assim, a um contrato. É mais ou menos como dizer, eu preciso de um programador. Ou então eu preciso de um programador X. Precisar de um programador é precisar de uma interface. Precisar do programador X é precisar de uma classe concreta. Tá? Aqui o meu serviço de pendências depende de interfaces. Qualquer classe que implementar essa interface vai conseguir ser utilizada aqui dentro. O meu segundo teste garante que a pendência está sendo criada corretamente. Está sendo criada para o Denis, que é a pessoa em questão aqui, tá? E que a descrição da pendência, que é assistir Padre 3D, que vai lançar no cinema, já lançou, está sendo configurado corretamente. E o terceiro teste, e talvez mais complicado de entender, é que o meu requisito diz claramente, eu tenho que criar uma pendência, registrá-la e enviar um e-mail para a pessoa notificando da existência da pendência. No primeiro teste, eu garanti as dependências da minha classe. No segundo teste, eu garanti que a minha pendência está sendo criada corretamente. No terceiro teste, eu tenho que garantir que essa pendência está sendo persistida e que essa pendência está sendo enviado um e-mail para a pessoa notificando a mesma que existe uma pendência para ela. Aqui eu também estou utilizando o Rhinomox, só que ao invés de utilizar um stub, eu estou utilizando um mock. O stub não falha meu teste, o mock falha. Tá? Para vocês verem a diferença aqui específica, eu não tenho asserts. Eu só peço para o Rhinomox verificar todas as expectativas do meu código. O que eu espero? Eu espero que o método adicionar da classe repositório seja chamado. Eu espero que o método enviar e-mail da classe serviço e-mail, da interface serviço e-mail, seja chamado com esses parâmetros, com o e-mail do Denis e com essa mensagem. Tá? Ao executar o método abrir pendência, eu não preciso, nesse teste, garantir que a pendência foi configurada corretamente. Eu já garanti isso no teste anterior. Mas eu preciso aqui garantir que o processo foi cumprido, que a pendência foi adicionada no repositório e que o e-mail foi enviado. E isso eu garanto através dessas expectativas aqui do Rhinomox. Quem quiser saber mais depois sobre o Rhinomox, eu também vou colocar nas referências. Se eu rodar os meus testes aqui, vocês vão poder ver na barra lateral que está tudo funcionando. Com 3 testes, eu garanti o meu requisito, que gerou essa implementação final aqui. Tá? O meu método abrir pendência tem isso daqui. Ele cria uma pendência, aqui através do new pendência, tá? Adiciona essa pendência às pendências no banco e envia um e-mail para o e-mail da pessoa com a mensagem uma pendência foi aberta para você. Tá? Quem olha esse código agora
consegue entender o negócio. E ele não precisa entender das tecnologias que foram utilizadas para resolver esse requisito. Por quê? Porque as tecnologias ficaram abstraídas na dependência da minha classe. Eu disse que a minha classe depende de um repositório e de um serviço de e-mail. Como que isso está sendo fornecido não é do escopo da minha classe. A minha classe garante o requisito através do processo. Quem quiser, e aí entra uma diferença muito grande, quem quiser mexer na regra de negócio, vai mexer nesse método. Quem quiser, por exemplo, mexer na utilização do OpenSMTP, vai mexer nessa classe aqui, ó, que é a classe serviço de e-mail, que implementa a interface e serviço e-mail. Tá? Vocês podem ver que o código que foi utilizado naquela implementação old school ficou centralizado aqui. Ou seja, quem quiser mexer na tecnologia, vai mexer aqui. Quem quiser mexer na regra de negócio, vai mexer aqui. Essas coisas estão separadas. Eu consigo mexer na minha tecnologia sem mexer na minha regra de negócio. E vice-versa. E eu consigo dizer para o mundo externo o que eu preciso para trabalhar através do construtor. E trabalhando com a interface, eu consigo abstrair a construção. Se eu quiser criar uma outra versão do serviço de e-mail utilizando um outro componente, basta implementar essa interface, criar a lógica e passar para o serviço que ele vai trabalhar. Eu não vou precisar mexer na regra de negócio. Então, essa que é a diferença muito clara entre uma implementação old school e uma implementação com boas práticas. Você consegue separar muito bem as regras das tecnologias, né? E passar as dependências no construtor é uma excelente forma de garantir isso. Tá? Então, é essa a mensagem, galera. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, postem dúvidas lá. Valeu, obrigado. Não, deixa eu mandar aqui, ó. Cadê? Cadê o quê? Baiano, pô!